Boa noite, pessoal. Se vocês estão aqui, é porque também tem essa estranha atração pelo inexplicável, não é? Eu entendo. Há histórias que não nos deixam em paz, mesmo depois de tantos anos. Histórias que, por mais que a gente tente esquecer, voltam. Sempre voltam. Meu nome é Rafael, hoje tenho 42 anos. Mas o que vou contar aconteceu quando eu tinha apenas 13. Era o verão de 1995 e meus pais me mandaram passar as férias com meu avô no interior de Minas Gerais, numa casa antiga que ele mesmo havia construído com as próprias mãos, no alto de um morro, cercado de mato e silêncio. A casa ficava num terreno isolado, onde só se chegava por uma estradinha de terra batida. Era um lugar bonito durante o dia. Mas à noite, aquele silêncio todo parecia esconder coisas que não deveriam estar ali. Meu avô, seu Geraldo, era um homem duro, daqueles que quase não sorriam. Dormia cedo, acordava com o nascer do sol e passava o dia cuidando das poucas galinhas e de uma horta no quintal. A rotina dele era simples, mas a casa tinha vida própria. Lembro da primeira noite. Estava calor, então decidi dormir na rede, na varanda. Eu ainda não sabia, ainda não tinha notado. Eram quase 00:30 quando ouvi o primeiro som. Um rangido lento, repetido, vindo da ponta da varanda. No começo achei que fosse o vento, mas não havia vento. As folhas das árvores estavam paradas e o som continuava. Como se alguém estivesse andando devagar sobre a madeira velha. Um passo, depois outro e outro. O som parava perto de mim, mas quando eu olhava, não havia nada. Voltei para dentro com o coração apertado. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto, tentando ignorar o que tinha ouvido. Até que o rangido voltou, agora vindo do corredor interno da casa. Na manhã seguinte, tentei contar ao meu avô. Ele me olhou sem dizer nada, apenas tomou um gole do café preto e disse: "Essa casa é velha, Rafael. Madeira faz barulho mesmo." Mas havia algo no olhar dele, como se ele soubesse mais do que dizia. Na segunda noite, tentei ignorar o som e ficar na rede. A lua estava cheia, iluminava bem a varanda. Eu estava quase pegando no sono quando vi, pelo canto do olho, um vulto passando rápido pela porta da cozinha. Levantei devagar, fui até a porta. Não tinha ninguém, mas na cristaleira da sala, no vidro embaçado, tinha uma marca de mão. Era pequena, fina, como a mão de uma criança, e estava do lado de dentro. Toquei com a ponta dos dedos. Estava fria e molhada. Comecei a dormir de porta trancada, mas os barulhos continuavam, cada vez mais perto e mais claros. Teve uma noite em que ouvi um som baixo, abafado, vindo do quarto dos fundos. Um cômodo que meu avô mantinha sempre trancado. Dizia que era só para guardar ferramentas. Mas naquela madrugada, eu juro que ouvi um sussurro. Uma voz fraca, como de alguém muito doente, dizendo algo que eu não conseguia entender. Parecia estar chamando, ou reclamando. A chave desse quarto ficava sempre pendurada na cozinha. E pela manhã, ela ainda estava lá. Mas quando passei pelo corredor, reparei que a maçaneta estava torta, como se alguém tivesse forçado por dentro. Na quarta noite, já não conseguia mais dormir. Fiquei lendo gibis com a lanterna, tentando manter a cabeça ocupada. Passava das 2 quando senti algo tocar meu tornozelo. Um toque leve, frio, como uma mão gelada. Pulei da rede, gritei, acendi a luz. Não tinha nada ali, mas meu tornozelo tinha um arranhão leve, fino, como unha de criança. Voltei a insistir com meu avô. "Vô, tem algo errado com essa casa." Dessa vez ele me olhou sério e disse: "Rafael, tem coisa que é melhor não cutucar, só respeita." E saiu. Foi nessa noite que eu decidi usar o gravador antigo dele. Era um daqueles de fita, bem velho. Coloquei no chão da sala, perto da cristaleira, e deixei gravando a madrugada toda.
Quando fui ouvir pela manhã, quase deixei o aparelho cair. A fita começou normal, só com sons da casa. Um estalo, um rangido, o tic-tac do relógio. Mas às 3h11 da madrugada, uma voz surgiu, baixa, rouca, quase um lamento. Rafa, Minha pele arrepiou inteira. Era a minha voz, mas eu não havia dito nada. Aquela manhã foi a mais silenciosa desde que cheguei. Eu mal conseguia encarar meu avô no café. Ficava revivendo aquele som, aquela voz arrastada dizendo meu nome, com a minha própria voz. Passei o dia inteiro evitando entrar na sala. Tentei ficar do lado de fora, ajudando meu avô na horta, mas até os passarinhos pareciam quietos naquele dia. Era como se a casa soubesse que eu tinha ouvido. Quando o sol se pôs, tudo ficou mais pesado. A casa parecia mais escura, mais fria. E naquela noite, uma coisa nova aconteceu. Eu estava no meu quarto tentando dormir cedo, quando vi uma luz fraca passando pela fresta da porta. Me levantei devagar. Achei que meu avô tivesse levantado para ir ao banheiro, mas o som que vinha do corredor era outro. Um barulho de tecido arrastando no chão, como se alguém estivesse andando com um vestido muito comprido. A luz vinha de uma lamparina. E segurando essa lamparina pela fresta, eu vi o que parecia ser o contorno de uma mulher muito magra. Ela não caminhava, deslizava. E atrás dela vinha o rangido. Tranquei a porta e me encolhi na cama, cobrindo a cabeça com o lençol, como fazia quando era criança. Só conseguia rezar baixinho, tremendo. Por fim, os sons sumiram, mas o medo ficou. Na manhã seguinte, o corredor estava limpo, sem sinais de nada, mas a porta do quarto dos fundos estava entreaberta. Resolvi gravar mais uma vez. Dessa vez, deixei o gravador na varanda e fiquei acordado, observando da janela, esperando qualquer coisa. Por volta das 2h30, ouvi novamente o rangido, mas agora ele estava dentro da casa. Corredor, sala, cozinha e então silêncio. Até que veio um barulho seco, como se algo tivesse caído no chão. Corri até a varanda e encontrei o gravador no chão, ainda funcionando, mas algo nele tinha mudado. Havia um arranhão profundo na lateral, como se alguém tivesse passado uma faca. Quando rebobinei a fita e escutei, o sangue gelou. Você não devia gravar. A voz era feminina, fria, sem emoção, e logo em seguida o som do gravador caindo. Na manhã seguinte fui embora. Disse ao meu avô que não estava me sentindo bem e pedi para ele ligar para o meu pai me buscar. Ele não discutiu, só assentiu com a cabeça. Antes de entrar no carro, ele me chamou no canto e disse: "Nunca olhe diretamente para dentro do quarto dos fundos." "Mas por quê?" perguntei. "Porque é lá que ela mora. Nunca mais voltei naquela casa, mas ainda hoje, às vezes escuto um rangido do lado de fora da minha janela, mesmo morando em apartamento, e toda vez que ouço, olho o vidro da estante para ver se tem alguma marca de mão." Boa noite, pessoal. Se você já dirigiu sozinho por uma estrada de terra no escuro, sabe o quanto o mundo pode parecer outro lugar. Mas e quando a estrada começa a lembrar seu nome? Quando parece que alguém está sempre esperando no mesmo ponto, noite após noite? Meu nome é Flávio, hoje tenho 37 anos. Mas o que vivi aos 16 ainda me visita em sonhos. Ou melhor dizendo, pesadelos. Naquela época, eu ajudava meu pai em uma pequena produção familiar em Goiás. A gente vendia queijo, leite e outros produtos da roça. E como eu já tinha aprendido a dirigir cedo, meu pai confiava a mim a tarefa de fazer entregas em vilarejos próximos. Era sempre a mesma rotina.
Sair no fim da tarde, rodar uns 30 quilômetros pela estrada de terra, deixar os produtos na vendinha do seu Nivaldo, trocar algumas palavras e voltar para casa. Simples, tranquilo. Até que não foi mais. Tudo começou numa segunda-feira. Lembro bem porque foi o dia em que meu pai ficou preso na cidade, resolvendo um problema com o trator, e eu tive que fazer a entrega mais tarde do que o habitual. Já passava das 22 quando entrei naquela estrada. O céu estava limpo, sem lua, e o único som era dos pneus sobre a terra e o chiado do rádio tocando uma moda antiga. Quando entrei numa curva mais fechada, os faróis piscaram 2 vezes. Achei estranho, mas segui em frente. Uns 300 metros depois, o rádio desligou sozinho. Ainda não era medo, era curiosidade, mas naquela mesma semana, essas falhas aconteceram todas as noites, exatamente no mesmo ponto da estrada. Na quarta-feira, além da oscilação dos faróis e do rádio, senti uma coisa nova, um arrepio gelado que subiu pelas costas, como se alguém tivesse soprado devagar na minha nuca. Na quinta-feira, tudo mudou. Era uma noite abafada, o céu carregado de nuvens e a poeira da estrada grudava na pele. Quando entrei na curva da falha elétrica, já esperava o rádio cortar. Mas antes que isso acontecesse, vi uma figura parada no acostamento. Era uma mulher, parada, imóvel. O vestido claro, longo, sujo de barro até os joelhos. O cabelo escuro cobria quase todo o rosto. Ela não levantou a mão, não pediu carona. Só ficou ali, me observando passar, com o corpo levemente inclinado, como se quisesse escutar o que acontecia dentro da cabine. Olhei pelo retrovisor. E ela ainda estava ali, parada. Sem piscar, sem mover um músculo. Quando cheguei em casa, contei para o meu pai, que deu risada. Ah, isso é coisa de assombração de beira de estrada. Sempre tem umas dessas por aqui. Não para o carro, só reza e segue. Na sexta, decidi passar mais cedo. Saí antes do pôr do sol, mas a entrega se atrasou. Acabei saindo da vendinha quase 22h30. E então, ela estava lá de novo. Mas não na beira da estrada, no meio da pista. Ela estava parada, imóvel, no centro exato da estrada. A caminhonete velha do meu pai não tinha freio ABS. Travei as rodas com força e o carro derrapou, levantando poeira, parando a menos de 2 metros dela. Eu segurei o volante com tanta força que senti minhas mãos formigarem. A mulher não se mexia. O vestido branco tremia levemente com o vento, mas ela continuava sem reagir. Não fez menção de sair do caminho, nem virou o rosto. Só ficou ali, encarando o para-brisa com a cabeça levemente abaixada, como se soubesse que eu estava apavorado por trás do vidro. Foi aí que percebi. A boca dela não existia. Não era só por estar coberta pelo cabelo. Era como se nunca tivesse sido formada. O lugar onde deveria haver lábios era uma pele lisa, tensa, esticada. Comecei a buzinar. 1, 2, 3 vezes. Nada. Gritei com o vidro fechado. Nada. Tive que jogar o carro para o lado, sair da estrada e passar por dentro do mato, entre galhos secos e pedras, arranhando a lataria. Mas consegui. Quando voltei ao caminho e olhei pelo retrovisor, ela havia desaparecido. Naquela noite, tive febre. Suava frio. Sonhava com barulhos de gente andando sobre terra seca, com o som de alguém arranhando o vidro do carro. De manhã, fui verificar a caminhonete e havia algo novo no para-brisa. Uma pequena cruz feita de gravetos, amarrada com barbante fino e o que parecia um fio de cabelo comprido. Levei aquilo até minha mãe. Ela ficou pálida na hora. Isso é amarração, Flávio. Amarração? Perguntei. Amarração de alma. Cruz seca com cabelo. É feitiço para travar espírito no caminho. Alguém não quer que ela vá embora. Fiquei sem palavras.
Meu pai mandou jogar fora, mas minha mãe, antes de queimar, rezou um Pai Nosso e passou sal grosso ao redor da casa. A noite seguinte foi pior. Fiquei com medo de pegar a estrada, mas as entregas tinham que ser feitas. E lá fui eu, dirigindo devagar, olhando para o mato dos dois lados, sentindo cada estalo das pedras sob os pneus como se fossem passos atrás de mim. O rádio desligou antes mesmo de eu chegar na curva. Os faróis começaram a piscar com mais frequência. O ar dentro do carro ficou grosso, denso, como se eu estivesse respirando algodão molhado. E então, ela apareceu novamente. Mas, dessa vez, já estava no banco do passageiro. Eu nunca saberei dizer como ela entrou. Juro que as portas estavam trancadas, as janelas fechadas. Mas quando virei o rosto por reflexo, talvez tentando ver se havia algo ao meu lado, ela estava lá, sentada no banco do passageiro, a cabeça baixa, os cabelos molhados caindo sobre os ombros. O vestido ainda mais sujo, agora manchado de algo escuro, talvez barro, talvez sangue seco. Ela não se movia, mas o ar vibrava, como se a presença dela criasse uma pressão estranha no espaço. O mais assustador não foi vê-la. Foi o som que enchia a cabine. Um ruído grave, contínuo, quase imperceptível, como se alguém estivesse sussurrando dentro da minha cabeça. Um zumbido com ritmo, como uma reza distorcida, repetida no fundo da mente. Tentei frear, mas os pedais estavam duros. Tentei gritar, mas minha garganta falhou. Meu corpo estava paralisado de medo. Ela então virou lentamente a cabeça em minha direção. Foi quando a vi por inteiro. Os olhos eram fundos, completamente pretos, sem brilho. A pele esticada, cinzenta, como se tivesse sido queimada pelo sol e depois abandonada na água. E onde deveria haver boca, a pele se abria em fendas, como se algo por dentro tentasse rasgar para sair. A dor que senti na têmpora foi instantânea. Era como se alguém cravasse agulhas nos dois lados da minha cabeça. Fechei os olhos, tirei as mãos do volante e rezei. Simplesmente rezei, em voz baixa, com lágrimas escorrendo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. O carro então estancou de uma vez, o motor morreu e o silêncio voltou. Quando abri os olhos, ela havia sumido. Saí do carro aos tropeços, caí de joelhos na terra. A estrada estava completamente deserta. Olhei ao redor por vários minutos, com medo de ver a silhueta dela entre as árvores, mas tudo estava quieto. Voltei para a caminhonete, girei a chave. O motor pegou de primeira. O rádio voltou a funcionar, tocando uma música qualquer. Mas o banco do passageiro estava molhado, como se alguém tivesse acabado de sair dali. Cheguei em casa já depois das 3 da manhã. Entrei sem fazer barulho, tentando não acordar ninguém. Mas minha mãe estava sentada na sala com um terço na mão, como se soubesse que algo tinha acontecido. Ela entrou no carro, não foi? Perguntou antes que eu dissesse qualquer coisa. Sentei no sofá, ainda tremendo. Mãe, ela estava sentada do meu lado e parecia estar tentando abrir a pele do rosto, como se quisesse me dizer alguma coisa. Minha mãe não respondeu. Levantou devagar, pegou uma vela da gaveta, acendeu e colocou no chão. Depois abriu a porta dos fundos e espalhou sal grosso pela soleira. Amanhã vamos no sítio da dona Eulália. Você precisa se benzer. Eulália era uma curandeira conhecida na região. Morava isolada, numa casinha de barro perto do rio. Tinha fama de ver o que não era para ser visto. Chegamos lá logo cedo. Ela me olhou nos olhos e disse antes de qualquer explicação: ela te marcou, menino. Não é todo mundo que vê. Mas agora que viu, ela volta. Expliquei tudo o que aconteceu. Ela ouviu calada, mexendo uma infusão de ervas com um galho de arruda. Essa mulher da estrada morreu grávida. Era muda de nascença. O marido a deixou sozinha e ela tentava chegar na cidade toda madrugada, a pé, para pedir ajuda.
mas morreu no caminho. Foi enterrada sem oração, sem nome, sem cruz. Só os fofoqueiros do povoado sabem a história. Mas por que ela apareceu para mim? Perguntei, desesperado. Porque você a viu. E quando se vê uma alma dessas, ela acha que você pode ajudá-la a contar o que ninguém escutou. O banho de ervas durou quase 1 hora. Depois ela me entregou um rosário com contas de madeira negra, dizendo: se ela voltar, segura isso, fecha os olhos e reza com fé. Ela só se manifesta na curva. Nunca pare ali, nunca mais. Voltei a fazer as entregas semanas depois, mas alterei a rota. Mesmo que demorasse mais, evitei completamente aquela curva. Mas isso não encerrou tudo. Certa madrugada, acordei com o som do rádio da caminhonete tocando sozinho na garagem. Desci para ver, pensando que era só mais uma falha elétrica. Quando cheguei lá, o rádio estava mudo, mas o banco do passageiro estava molhado de novo. No dia seguinte, meu pai vendeu o carro. E até hoje, sempre que passo perto de alguma estrada de terra à noite, olho para o banco do lado com medo. Medo de que ela volte. Porque, no fundo, eu sei, ela ainda está procurando alguém que escute o que não foi dito. Boa noite, pessoal. Tem objetos que não pertencem a certos lugares, e tem lugares que não deviam existir dentro de uma casa. Na minha infância, o corredor da casa da minha tia era um desses, e o espelho pendurado no meio dele era a pior parte. Meu nome é Denise, tenho 34 anos hoje, mas essa história aconteceu quando eu tinha 11. Meus pais tinham se separado há pouco tempo. E como minha mãe estava trabalhando em 2 turnos para nos sustentar, passei quase 1 ano morando com minha tia Isabel, irmã dela. A casa era grande, antiga, no subúrbio de Salvador. Daquelas com o piso de madeira que estala, forro alto e janelas de vidro fosco que mal deixam a luz entrar. O quarto onde eu dormia ficava no fim de um corredor comprido, mal iluminado, com paredes descascadas e cheiro constante de mofo. No meio do corredor, pendurado entre 2 interruptores, havia um espelho retangular, com moldura dourada envelhecida. Era grande, alto e, por algum motivo, levemente inclinado para frente. Dava para ver o reflexo inteiro do corredor nele. Mas o problema era que o espelho refletia mais do que devia. Logo na primeira semana, percebi que havia algo errado. Toda vez que eu passava pelo corredor, sentia como se alguém me observasse do reflexo. Não era só sensação, era quase um toque. Uma pressão no peito, um arrepio que começava na base da coluna e subia até o couro cabeludo. Minha tia percebeu que eu estava estranha. Você viu o que não devia? Ela perguntou um dia, com a voz calma demais. O quê? Respondi, assustada. Ela me encarou e disse: depois das 3 da manhã, não olhe para o espelho, e se ouvir alguma coisa, não pare. Depois disso, nunca mais tocou no assunto. Claro que eu fiquei ainda mais assustada. Passei a evitar o corredor à noite, corria de um lado ao outro com a cabeça baixa. Mas numa dessas madrugadas, tive vontade de ir ao banheiro. A casa estava em silêncio absoluto. O som do ventilador velho no meu quarto era o único ruído. Quando abri a porta, olhei direto para frente e vi, no espelho, meu reflexo estava parado, mas eu ainda não tinha saído do quarto. Na hora, congelei. Fiquei ali parada na porta do quarto, olhando o meu reflexo no espelho, ou o que deveria ser meu reflexo, já posicionado no meio do corredor, me encarando. Só que eu ainda estava no quarto, e não havia dado um passo sequer. Aquilo me travou por dentro. O ar parecia denso, como se eu estivesse respirando água. Minha barriga gelou, os olhos começaram a lacrimejar. Fechei a porta com força e corri de volta para a cama, me enfiando debaixo do lençol como se aquilo fosse capaz de me proteger. Passei o resto da madrugada com os ouvidos atentos,
esperando o som de passos, esperando qualquer coisa. Mas tudo ficou em silêncio. Na manhã seguinte, me fiz de desentendida. Evitei contar à minha tia, mas algo nela parecia ter mudado também. Ela me olhava de canto, com mais atenção, mais cautela. Colocou um terço pendurado na cabeceira da minha cama e uma pequena vasilha com água benta em cima da cômoda. Foi aí que comecei a entender. Aquilo já tinha acontecido antes, com alguém. Talvez com ela. Dias depois, um novo detalhe me deixou em alerta. Ao passar pelo espelho de manhã, com a luz do sol batendo na parede, percebi algo estranho na superfície. Marcas de dedos. Mas não eram minhas, nem da minha tia. Eram pequenas, como de mãos infantis, só que estavam do lado de dentro do vidro. Comecei a contar os minutos para dormir e acordar com a luz do dia. Mas na sexta-feira, algo mudou. Eram 3h14 quando acordei com sede. Tentei ignorar. Fechei os olhos, virei de lado, mas ouvi um barulho. 3 batidas secas na porta do quarto. Tia Isabel, chamei, com a voz trêmula. Nenhuma resposta. Aproximando o ouvido da porta, escutei algo que me paralisou. A respiração de alguém, lenta, rítmica, quase animal. Me afastei, tropecei na mesinha e derrubei o copo de vidro que estava ao lado da cama. O som ecoou na casa inteira. Do lado de fora, os passos começaram. Lentos, arrastados, indo em direção ao espelho. Criei coragem, encostei o olho na fechadura e vi, por um segundo apenas, um rosto do outro lado do espelho, mas ele não era meu. Tinha olhos fundos, pele pálida e um sorriso longo demais, torto, como se alguém tivesse costurado a boca e depois arrancado os pontos. Voltei para a cama em pânico. Rezei tudo o que sabia até amanhecer. Minha tia entrou no quarto por volta das 6 e, ao ver meu rosto, só disse: "Você viu, né? Depois daquela manhã, minha tia não me deixou mais sozinha à noite." Passou a dormir na poltrona da sala, bem perto do corredor. Mas o espelho nunca foi coberto, nunca foi removido. Parecia fazer parte da casa, como um órgão faz parte de um corpo. Não se arranca sem causar danos. Durante o dia, a casa parecia normal, mas à noite era como se ela se transformasse. O piso de madeira estalava sozinho, as paredes pareciam respirar. E o espelho começou a se embaçar por dentro. Eu limpava com pano seco, com álcool, com jornal, mas o embaçado voltava. E não era do lado de fora. Vinha de trás do vidro, como se houvesse algo vivo ali dentro, suando, esperando, preso. Certa tarde, minha tia me chamou para o quarto dela. Estava com uma caixa de papelão antiga no colo. "Está na hora de você saber", disse. Dentro da caixa havia fotos antigas da família, e uma, em especial, chamou minha atenção. Era de uma menina de uns 12 anos, sentada num banco de madeira, sorrindo torto. O espelho estava ao fundo, e, no reflexo, ela não aparecia. "E quem é ela?" perguntei. Minha tia suspirou fundo. "Minha irmã, a mais nova, a Sônia." Eu nunca ouvi falar da Sônia, porque a gente não fala dela. A história era curta e aterradora. Sônia desapareceu dentro da própria casa. Numa madrugada, a porta do quarto dela foi encontrada aberta. O espelho do corredor quebrado por dentro. Nenhuma janela estava arrombada. Nenhum sinal de fuga. Só o espelho, com uma rachadura que parecia um sorriso. Minha tia nunca mais olhou diretamente para ele. Colocou água benta nas extremidades do corredor, sal grosso nos cantos, mas nunca tirou o espelho do lugar. "Se a gente tirar, ela pode sair", disse. "Mas ela já saiu?" perguntei. Minha tia engoliu seco. "Não sei. Às vezes acho que é ela que entra." Naquela noite, dormi com o terço nas mãos, mas acordei com uma sensação insuportável de que não estava sozinha. A respiração atrás do espelho voltou. E dessa vez, com ela,
veio uma voz. Não era alta, nem agressiva. Era sussurrada, quase como uma prece. Abre a porta, só um pouco, tô com frio. Aquela voz, ela soava como a de uma criança com febre, fraca, molhada de choro contido. Abre a porta, por favor, tô com frio. Repetia, baixinho, com uma entonação que rasgava por dentro. Fiquei imóvel na cama, o terço apertado na mão. O ventilador fazia um barulho ritmado, mas por trás dele dava para ouvir claramente o estalo da madeira do corredor, como se alguém andasse descalço, de forma irregular, se arrastando. A porta do meu quarto estava fechada, mas o trinco girou, devagar, centímetro por centímetro, como se alguém do outro lado testasse o silêncio. Corri até a porta e empurrei com força, travei o trinco e coloquei a cômoda na frente. O barulho parou, e então o espelho estalou. Não foi um barulho de vidro rachando, foi mais úmido, como se alguém estivesse batendo de dentro para fora, com as palmas das mãos molhadas. Na manhã seguinte, o espelho estava com marcas de dedos pequenas, escorridas, do lado de dentro, e o corredor inteiro com umidade nas paredes. Minha tia queimou incenso, fez uma oração em voz alta e disse: ela tentou sair, mas você não abriu. Isso é bom. Fiquei mais 2 semanas naquela casa. Evitei até respirar perto do espelho. Mas numa dessas madrugadas, enquanto tentava dormir, ouvi a voz novamente, mais perto, mais nítida. Dessa vez, dizendo outra coisa. Eu sei que você me viu. Foi a última noite que passei lá. Minha mãe finalmente conseguiu reorganizar os turnos e me levou de volta. Anos depois, voltei àquela casa. Minha tia já havia falecido. A casa estava vazia, trancada. Mas pela janela da frente, o espelho ainda estava lá. Hoje em dia, evito espelhos em corredores. Prefiro morar em lugares com ambientes abertos, sem reflexos, onde não deveriam existir. Mas às vezes, em certos banheiros públicos ou em quartos de hotel antigos, juro que vejo algo pelo canto do olho. Um reflexo que me observa 1 segundo a mais do que deveria. E quando isso acontece, eu baixo a cabeça e saio devagar. Porque no fundo, ainda escuto aquela voz fraca. Eu sei que você me viu. Boa noite, pessoal. Tem certas coisas que a gente cresce achando que fazem parte da casa, como o cheiro de café fresco pela manhã, o som do portão enferrujado ou o tic-tac constante do relógio de parede. Na casa da minha avó, esse som era como um coração batendo no fundo do tempo, mas às vezes ele parava, e toda vez que parava, alguém da família morria. Meu nome é Júlio, tenho 39 anos hoje, mas essa história começou quando eu tinha 9, em 1993. Naquele tempo, morava com minha mãe e minha avó materna, Dona Severina, numa casa antiga no interior do Maranhão. A sala tinha móveis escuros, um sofá de couro craquelado, e na parede de azulejo azul claro, pendurado bem no centro, um relógio de madeira escura com ponteiros dourados. Era um objeto bonito, pesado, com um som hipnotizante. Tic, tac, tic, tac. Minha avó dizia que aquele relógio tinha sido de seu pai, trazido da Europa. Mas o que ninguém comentava, pelo menos na frente das crianças, era o que ela me revelou numa tarde chuvosa. Júlio, esse relógio não aceita a morte de qualquer um. Ele avisa. Eu, curioso, perguntei o que ela queria dizer. Ela passou a mão devagar no vidro que cobria os ponteiros e falou: sempre que ele para sozinho, alguém vai. Vai para onde, vó? Perguntei inocente. Vai embora deste mundo. Na época, achei que fosse exagero, mas aquilo ficou na minha cabeça como um sussurro.
E quando fiz 10 anos, meu tio Moacir, que morava na capital, sofreu um acidente de moto. A ligação veio às 3h22 da manhã. Mas o mais assustador foi que quando minha mãe desligou o telefone chorando, olhou para o relógio na parede e os ponteiros estavam parados. Parados exatamente às 3h22. Ela gritou, correu até a cozinha, pegou as pilhas novas e trocou, mas nada. O relógio não voltava. Na manhã seguinte, ele voltou a funcionar sozinho, sem pilhas. Depois daquilo, passei a observar o relógio com outros olhos. Ele não era mais só um objeto pendurado na parede. Era um mensageiro, um aviso. E o mais estranho era que, fora esses episódios, ele funcionava perfeitamente. Os ponteiros giravam com precisão. O tic-tac era estável, quase reconfortante. Mas comecei a notar outras coisas. Às vezes, durante a madrugada, eu acordava e ouvia o tic-tac parar por alguns segundos e depois voltar. Outras vezes, ele andava mais rápido por breves instantes, como se quisesse alcançar um tempo que nós, vivos, não entendíamos. O segundo caso foi ainda mais claro. Minha prima Estela, que morava na mesma rua, estava doente. Tuberculose. Certa noite, acordei com um vento estranho passando pelo corredor. A casa estava toda fechada. Levantei, fui até a sala. A luz do poste entrava pela janela e iluminava o relógio. Os ponteiros estavam parados, de novo, e marcavam 2h47. Fiquei ali parado, encarando aquilo. 1 minuto depois, o telefone da sala tocou. Minha mãe atendeu. Silêncio. Depois, um choro. A Estela, ela disse, com a voz embargada. Às 2h47. Dessa vez, o relógio só voltou a funcionar 3 dias depois, sem que ninguém encostasse nele. A partir daí, a gente já não conseguia mais negar. Toda vez que ele parava, alguém partia. Minha avó começou a acender vela de 7 dias em frente ao relógio. Dizia que era para segurar as almas. Mas uma noite, algo diferente aconteceu. Algo que ainda hoje não sei explicar. Era uma terça-feira. Meu avô já tinha falecido há anos, mas minha avó ainda mantinha o retrato dele na estante da sala, ao lado do relógio. Naquele dia, eu voltava da escola e fui direto beber água. Quando passei pela sala, notei que a moldura da foto estava virada para o lado contrário, sozinha. E o relógio estava andando ao contrário. Os ponteiros giravam devagar, mas no sentido anti-horário. Fiquei paralisado, sentindo o coração bater no pescoço. Chamei minha mãe. Quando ela chegou, os ponteiros já estavam normais. Mas ela viu a foto e apenas sussurrou. Ele não gosta que mexam no tempo. Depois daquele dia, minha relação com o relógio mudou de vez. Passei a evitar olhar diretamente para ele. Comecei a contornar a sala como se o móvel fosse um altar perigoso. Mas claro, ele continuava ali, observando, com seu tic-tac que às vezes parecia mais alto que o normal. Como uma respiração pesada. Uma noite, perto do Natal, toda a família se reuniu. Meus tios, primos, até uns parentes distantes. A sala estava cheia, rindo, conversando alto, mas eu percebi quando minha avó ficou séria. Ela olhou para o relógio e disse em voz baixa, só para minha mãe, "Vai parar hoje." Eu senti. Minha mãe tentou ignorar, mas a tensão no ar era palpável. Às 2h11 da madrugada, quando os últimos convidados foram embora, o ponteiro dos segundos começou a fazer um som irregular. Tac! Tac, 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 tac. E então, silêncio. Os ponteiros congelaram, exatamente às 2h17. Minha avó suspirou. Foi até o quarto, acendeu uma vela e ficou rezando. Na manhã seguinte, soubemos que um primo do meu avô, que morava em outra cidade, havia morrido durante a noite, às 2h17. A notícia chegou por telefone. Minha mãe apenas balançou a cabeça, mas minha avó, ela ficou olhando fixamente para o relógio, como se escutasse algo que ninguém mais ouvia. Depois sussurrou. Esse foi o último. Dali para frente, o relógio começou a falhar mais.
Não era só o ponteiro parando, era o som que mudava. Havia noites em que ele fazia um chiado leve, como se dissesse palavras. Eu comecei a dormir com a porta do quarto fechada, cobria os ouvidos com o travesseiro, mas o som parecia atravessar as paredes. Foi numa dessas noites que ouvi o meu nome, não como um grito, mas como se alguém o pronunciasse com dificuldade. Júlio, Júlio. Levantei. A sala estava escura, mas o relógio estava brilhando. Não tinha nenhuma luz acesa, mas a madeira refletia como se houvesse uma vela dentro dele. E pela primeira vez, eu vi um vulto se mover no vidro. Não era meu, e não era de ninguém que ainda estivesse vivo. Aquilo não podia ser real. Fiquei paralisado, vendo aquele brilho estranho se mover por dentro do relógio, como se o tempo estivesse tentando escapar. E dentro do vidro, a sombra de alguém se mexia. Era uma silhueta magra, encurvada, com braços longos e uma cabeça muito baixa, como se procurasse algo no chão. Mas o que me apavorou de verdade foi o som. Era como um relógio batendo por dentro de um peito oco, um pulsar que não pertencia a nenhum ser vivo. Gritei. Minha mãe veio correndo, acendeu a luz. O vulto sumiu. O relógio continuava parado, exatamente às 3h33. Na manhã seguinte, minha avó não acordou. Ela havia morrido durante o sono, com uma expressão serena no rosto, como se soubesse que aquele era o momento certo de partir. Minha mãe chorava, mas também dizia que a mãe dela havia cumprido o ciclo. Depois do velório, voltamos à casa em silêncio. O relógio, que até então estava parado, voltou a funcionar sozinho, sem pilhas, sem corda, nada. Na semana seguinte, o som dele ficou mais suave. E pela primeira vez desde que me entendo por gente, senti paz ao ouvir o tic-tac. Era como se minha avó tivesse levado consigo o segredo do objeto, ou talvez tivesse se tornado parte dele. Hoje, o relógio está pendurado na minha sala. Herdei a casa depois que minha mãe se mudou para perto da irmã. Às vezes, ele para por alguns segundos só para me lembrar de que ainda está ali. Mas volta logo em seguida. Só uma vez ele parou e não voltou. Foi no dia em que meu filho nasceu, exatamente às 5h44. O mesmo horário que ficou marcado no vidro do relógio por quase uma semana inteira, e desde então o tic-tac voltou, mais forte, mais vivo, como se dissesse: agora é com você. Boa noite, pessoal. Você já teve a sensação de que alguma parte da casa onde mora não quer que você esteja lá? Não é só medo, é algo mais profundo, como se o próprio lugar sussurrasse seu nome, mesmo quando você está sozinho. Meu nome é Marcos, tenho 45 anos, mas o que vou contar aconteceu quando eu tinha 19, em 1998. Meu pai havia herdado uma casa de um tio distante, no interior de São Paulo, num vilarejo quase esquecido pelo tempo. Era uma construção antiga, de alvenaria pesada, telhado baixo e portas de madeira tão grossas que rangiam só de olhar. A parte mais estranha era o porão. Ele ocupava quase metade da planta da casa, com uma entrada nos fundos, por uma escada íngreme e mal iluminada. O cheiro lá embaixo era sempre o mesmo: terra molhada, ferrugem e algo que lembrava pano embolorado. E tinha um detalhe: meu pai mandou trancar o porão com corrente e cadeado, logo nos primeiros dias. Perguntei o porquê. Ele respondeu apenas: o velho Arlindo dizia que ali não era bom de mexer. Mas tem o que lá embaixo? Nada que valha a curiosidade. Claro que isso só aumentou minha vontade de ver com os próprios olhos.
E foi numa dessas madrugadas, enquanto meus pais dormiam, que resolvi descer com uma lanterna. Forcei a corrente, mas antes mesmo de abrir o cadeado, ouvi um som que me travou os músculos. Meu nome, Marcos. Foi um sussurro arrastado, com uma rouquidão que não parecia humana. Achei que fosse coisa da minha cabeça, me assustei e voltei para o quarto. Mas naquela mesma noite, ouvi de novo, vindo do chão, vindo do porão. Depois daquela noite, comecei a ouvir o sussurro todos os dias, sempre no mesmo horário, entre 2h45 e 3h da manhã. Era como um chamado fraco, doente, mas persistente. Marcos, tô aqui. Tentei ignorar. Usava fones de ouvido para dormir, deixava o rádio ligado, mas nada abafava aquela voz. Ela não vinha do mundo físico. Parecia invadir o meu peito, como se brotasse de dentro, não de fora. Com o passar dos dias, outras coisas começaram a acontecer. O balde de metal, que meu pai havia deixado próximo à entrada do porão, aparecia todos os dias em posições diferentes. No início achei que fosse esquecimento meu ou até minha mãe arrumando. Mas numa madrugada deixei o balde encostado na parede com um pano seco dentro. Na manhã seguinte, ele estava no meio do quintal e o pano estava úmido, com um cheiro forte de terra e enxofre. Comentei com meu pai. Ele apenas disse: "Não ouve, não responde e não desce. Isso é coisa velha." "Mas você não quer saber o que tem lá?" Insisti. Ele ficou em silêncio por um momento. O tio Arlindo trancou aquilo por um motivo. Quando a gente herdou a casa, os vizinhos disseram que ninguém conseguia dormir aqui por muito tempo. Por quê? Porque o porão fala. Na semana seguinte, a voz mudou. Já não era só meu nome. Era algo como um lamento, seguido de palavras desconexas. "Marcos, abre, por favor." Tão escuro, tão frio. Teve uma noite em que acordei com o som das escadas rangendo, como se alguém estivesse subindo devagar do porão. Fiquei travado na cama. O som parou quando chegou no nível da porta da cozinha. A maçaneta girou levemente, mas não abriu. Fui até lá de manhã, com a lanterna na mão. A corrente do cadeado estava com marcas de ferrugem recente, como se alguém tivesse tentado abrir de dentro. Foi nesse dia que resolvi descer de verdade. Esperei todos dormirem, levei uma vela acesa numa mão e a chave do cadeado na outra. O porão exalava um ar gélido. A escada rangia como se estivesse viva. Quando cheguei lá embaixo, a vela quase se apagou e a voz estava muito perto. "Marcos, achei você." A vela tremia na minha mão. A chama lutava contra um vento que não deveria estar ali. Porque o porão era fechado, não tinha janelas, nenhuma ventilação. E mesmo assim, o ar se mexia como se respirasse. Aos poucos, meus olhos se acostumaram à escuridão. As paredes eram úmidas, cobertas de mofo esverdeado. O chão era de terra batida. Havia pedaços de madeira antiga encostados nos cantos e objetos que pareciam partes de móveis quebrados. Mas no centro estava ela, uma boneca sem olhos com o rosto manchado e a cabeça inclinada. Estava deitada sobre o que parecia ser uma toalha infantil rasgada, toda suja de lama seca, e ao lado dela, um bilhete envelhecido, com a borda queimada. Peguei com cuidado, e o que estava escrito me fez gelar o corpo inteiro. A caligrafia era a minha, com letras tortas, como quando eu era criança. Mas a data escrita no topo era 27 de agosto de 1954. Lia-se apenas: "Eu prometo que volto para brincar. Espera aqui, tá? Marcos." Eu fiquei sem ar, sem chão. Aquilo não fazia sentido. Naquele lugar, nunca escrevi aquilo, mas aquela letra era minha. Voltei correndo escada acima.
Tranquei o cadeado com as mãos tremendo. Passei o resto da noite no quintal, sem coragem de entrar em casa. A voz não voltou naquela madrugada, mas o balde de metal apareceu novamente fora do lugar e dessa vez com terra revirada dentro. Na manhã seguinte, minha mãe encontrou o bilhete na minha escrivaninha. Eu tinha deixado no bolso e esquecido. Ela leu, ficou branca como farinha. "De onde tirou isso?" perguntou. "Do porão." Ela olhou para o meu pai. Os dois se entreolharam em silêncio. Minha mãe então sentou ao meu lado e disse algo que mudou tudo. "Marcos, você teve um irmão. Ele nasceu morto. A gente nunca falou disso porque foi muito doloroso. E o nome dele era..." Ela fechou os olhos. Era Marcos também. A revelação me quebrou por dentro. Durante anos, eu tinha ouvido meu nome sussurrado do porão. E agora sabia que talvez não fosse eu que estavam chamando. Era o nome de outro, de alguém que deveria ter existido, mas que, de alguma forma, ficou preso ali. Naquela noite, o porão ficou em silêncio. Nenhum sussurro, nenhum balde se movendo, nenhuma voz. Mas eu não consegui dormir. Fiquei sentado na beirada da cama, encarando o chão, tentando entender o que aquela boneca, aquele bilhete e aquela presença significavam. Foi então que percebi uma coisa. O relógio da cozinha havia parado. Marcava exatamente 2h51, o mesmo horário em que a voz costumava começar. Fui até o porão com uma vela acesa e o terço da minha mãe na mão. Destranquei a corrente, desci devagar. Dessa vez, não senti medo. Senti um vazio, como se aquele lugar estivesse esperando por mim havia muito tempo. Coloquei a boneca de volta no pano, enterrei com as próprias mãos ali mesmo, no centro do porão. Rezei uma oração que mal lembrava de cabeça, e então disse em voz baixa: "Você pode descansar agora. Eu ouvi você, eu vi." Naquela noite, nenhum som, nenhuma presença. A casa, pela primeira vez desde que nos mudamos, dormiu inteira. Meu pai nunca mais falou do porão. Minha mãe passou a acender uma vela por semana ao lado da escada, sem nunca explicar o porquê. E eu continuo escutando, mas não mais com medo. É como se no fundo da noite, quando tudo silencia, uma parte de mim ainda esperasse ouvir. Marcos, obrigado. Até hoje, se passo por porões escuros, sinto aquele frio nas costas. E lembro que alguns nomes não morrem, só esperam ser respondidos. Boa noite, pessoal. Tem gente que se sente mais segura ao instalar câmeras em casa. Eu era assim, até o dia em que vi algo que ninguém deveria ver, e desde então eu preferia nunca ter gravado nada. Meu nome é Roberto, tenho 31 anos, e essa história aconteceu há 3 anos, em 2022. Eu tinha acabado de me mudar para um sobrado na zona leste de São Paulo. A casa era boa, aluguel barato, mas o bairro tinha fama de arrombamentos. Instalei 3 câmeras internas, uma na sala, uma no corredor do andar de cima e uma no meu quarto, voltada para a porta. Todas conectadas ao celular, com gravação automática entre 00:30 e 6 da manhã. As 2 primeiras semanas foram tranquilas. Nada fora do normal. Só barulhos típicos, sombra da luz do poste entrando pela janela, o gato passando. Até que uma manhã, abri o aplicativo para revisar as gravações e notei algo estranho no histórico da noite anterior. A câmera do meu quarto tinha registrado o movimento às 2h17 da madrugada, por 5 noites seguidas. Achei que fosse bug. Mas quando abri o vídeo, vi a porta do quarto abrindo devagar, sozinha, sem vento, sem corrente de ar. Eu dormia de costas para ela, e a maçaneta girava, lenta, suave, como se alguém quisesse não acordar ninguém. No primeiro vídeo, fiquei em choque. No segundo, comecei a suar frio. No quinto,
Eu vi algo parado no corredor, alto, imóvel. A câmera pegava só uma parte da sombra, mas dava para ver os dedos finos segurando a lateral da parede. Comecei a dormir com a porta trancada, mas a câmera mostrava outra coisa. A porta continuava abrindo. E o mais assustador, meu corpo nunca se mexia. Como se eu estivesse dopado, imóvel, alheio ao que acontecia ao meu redor. Na sexta noite, algo novo aconteceu. Às 2h17, como sempre, a porta abriu. Mas dessa vez, a figura entrou. Na gravação, ela surge lentamente, cruzando a soleira da porta com uma lentidão antinatural. A figura era comprida demais, com os ombros curvados e braços longos que pareciam arrastar os dedos no chão. A pele era pálida, quase cinza, e os pés descalços não faziam barulho algum. Fui pausando o vídeo segundo por segundo e ali estava ela, parada no canto do quarto, observando meu corpo imóvel na cama. Por quase 4 minutos, não se mexeu. Só ficou ali, respirando de maneira irregular. Dava para ver o peito subir e descer lentamente, com um chiado, como se algo estivesse entalado na garganta. Depois, num movimento abrupto, ela se sentou no chão, exatamente ao lado da cama, na parte onde meus pés ficavam. A câmera captou apenas parte do seu rosto inclinado. Os olhos estavam abertos, mas não piscavam. Parei o vídeo ali, fechei o aplicativo e tentei respirar. Era impossível dormir naquela casa de novo. Fui para a casa da minha irmã naquela noite, levando apenas o notebook e as chaves. Na manhã seguinte, voltei com ela para buscar o restante das coisas. Ela queria ver a gravação e, contra meu instinto, mostrei. Mas havia um novo arquivo, 404 da mesma noite. A câmera da sala tinha ativado. No vídeo, sem som, era possível ver a cozinha ao fundo. A luz da geladeira se acende por um breve momento, como se tivesse sido aberta. E então, uma risada infantil. Fraca e abafada, como se viesse de dentro de um armário. A câmera não gravava áudio, mas o app captava vibrações, e a curva da onda sonora estava lá, repetida, ritmada. Minha irmã ficou em silêncio por um tempo e disse algo que me arrepiou mais do que qualquer gravação. Beto, você já morou aqui antes? O quê? Claro que não. Ela franziu a testa. É que ontem sonhei com essa casa e tinha uma mulher de vestido preto sentada nesse canto da sala. Ela ficava me dizendo, ele voltou. Naquela noite, fui dormir no sofá da casa da minha irmã, mas o sono não veio. Ficava com os olhos fixos no teto, sentindo que alguma parte daquilo tinha me seguido, que talvez não fosse a casa, mas eu. Abri o notebook às 3 da manhã, revisei novamente o vídeo da figura sentada ao lado da minha cama, e então percebi algo que antes havia passado despercebido. Por 23 segundos, entre 2h43 e 2h44, meu corpo desaparece da imagem. Literalmente. A cama fica vazia. O lençol Mas sem ninguém achatado. A câmera continua gravando. O tempo não corta, mas minha imagem some. Quando reaparece, estou virado para o outro lado e a figura já não está mais no quarto. Mostrei esse trecho a um amigo técnico em segurança. Ele ficou pálido. Isso não é erro de transmissão. A câmera continua estável. O ambiente segue igual. Mas o corpo some. E o que pode ser? Ele hesitou. Ou o corpo foi retirado, ou nunca esteve lá durante esse tempo. Decidi então desmontar as câmeras. Mas ao abrir a da sala, encontrei dentro dela um pequeno chumaço de cabelo preto, preso nas engrenagens internas. Levei o material a um amigo da faculdade que fazia biologia. Dias depois, ele me ligou confuso. Cara, esse cabelo é humano. Mas os testes deram datação incompatível com qualquer registro atual. Como assim? A célula do fio apresenta degeneração.
como se estivesse morto há muitos anos. Pensei em chamar a polícia, um padre, qualquer coisa. Mas não havia corpo, não havia crime, apenas vídeos e medo. A última noite na casa foi inevitável. Tive que voltar para entregar as chaves. Fui com um amigo. Dormimos no chão da sala, com as luzes acesas. Às 3h08, o aplicativo do celular notificou. Movimento detectado no quarto, mesmo com as câmeras desligadas. O coração bateu no pescoço. Olhei para o amigo. Ele também havia recebido a notificação. Não dissemos nada, só nos encaramos em silêncio e decidimos subir juntos. A escada rangia sob nossos pés, como se soubesse o que íamos encontrar. O quarto estava com a porta entreaberta. A luz fraca do corredor entrava, revelando a silhueta da cama vazia, o armário fechado e o canto escuro, onde a figura sempre se escondia nas gravações. Entrei primeiro. A câmera que eu mesmo havia desligado e retirado da tomada estava ligada novamente. O LED piscava em vermelho. A gravação estava ativa. Aproximei-me devagar. Na tela, uma transmissão ao vivo. Só que não era aquele quarto que aparecia. Era um outro quarto, com paredes manchadas, móveis antigos e uma cama de madeira com cabeceira rachada. Na cama, havia algo deitado, coberto por um lençol branco manchado. Meu amigo sussurrou: "Beto, essa não é sua casa." Antes que eu pudesse reagir, o vídeo travou. A imagem se distorceu e, por um segundo, o rosto da figura apareceu olhando direto para a câmera. Os olhos fundos, a pele colada ao crânio. E uma boca fina, aberta, dizendo sem som algum: "Volta!" Gritei, tirei a câmera da tomada e corremos escada abaixo. Nunca mais voltei naquela casa. Hoje, moro num apartamento no centro, sem escadas, sem câmeras, sem corredores escuros. Mas às vezes, quando acordo de madrugada, sinto o colchão afundar ao meu lado, como se alguém se deitasse bem devagar e respirasse com dificuldade. Nunca olho, nunca falo, porque lá no fundo, eu sei, ela ainda me grava, mesmo sem câmera nenhuma. Boa noite, pessoal! Tem ausências que não nos deixam em paz. Não é só a saudade, é como se o vazio deixado por alguém querido ficasse cheio de outra coisa, algo que insiste em permanecer. Meu nome é Lúcia, tenho 52 anos. E essa história aconteceu há quase uma década, quando minha avó Rosa faleceu. Ela morava conosco, uma senhora simples, católica, fervorosa, que tinha a mania de sempre se sentar na mesma cadeira da cozinha, bem ao lado da janela. Tomava o café ali, costurava, escutava a rádio. Dizia que era o melhor lugar da casa, de onde se vê tudo e se escuta até o que não se quer ouvir. A cadeira era de madeira antiga, com encosto alto e braços largos. Era dela, e só dela. Quando alguém sentava por engano, ela apenas sorria e dizia: "Vai sonhar com coisa ruim, hein?" Ela faleceu numa madrugada de quarta-feira, dormindo em paz aos 91 anos. Mas a cadeira nunca mais ficou vazia. Na noite seguinte ao enterro, enquanto jantávamos, escutamos o som da madeira rangendo, como se alguém tivesse acabado de se sentar. Todos se entreolharam. O lugar estava vazio, mas o prato fundo que ela usava estava fora do armário, limpo e colocado sobre a toalha. Ninguém admitiu ter feito isso. Achamos que era emoção, luto, mas aquilo se repetiu todas as noites. Sempre às 23h, o som discreto da cadeira balançando, como se alguém apenas voltasse para ver, para lembrar. Na terceira noite, deixei meu celular gravando em cima da geladeira, e o que ouvi ao reproduzir foi um som abafado mais claro, o suspiro dela.
do jeito que fazia quando sentava cansada. Depois de ouvir aquele suspiro, o luto virou outra coisa. Já não era só tristeza, era uma presença constante, silenciosa, mas viva. Na semana seguinte, comecei a notar pequenos detalhes. A toalha de mesa aparecia dobrada com perfeição, todas as manhãs, com marcas de dedos molhados, como se alguém tivesse apoiado as mãos logo após lavar o rosto. Meu pai achou que era minha mãe. Minha mãe achou que fosse eu, mas ninguém fazia. Ninguém mexia ali depois das 28 horas. A cozinha, de repente, se tornara um território respeitado. Certa noite, deixei um copo com água ao lado da cadeira. Era um gesto simples, simbólico, como quem deixa a vela acesa para a alma boa. No dia seguinte, o copo estava com marcas de lábios, como se alguém tivesse bebido, só um gole, mas deixado um sinal claro de que passou por ali. Comecei a ter sonhos. No primeiro, vi minha avó sentada naquela mesma cadeira, mas com o rosto coberto por um véu branco. Ela balançava devagar e dizia: "A cadeira não é para esquecer, é para lembrar." No segundo sonho, ela estava de costas e me chamou: "Lúcia." "Vó? Tem coisa pior que a saudade." "O quê?" Ela virou o rosto devagar. E onde deveria haver olhos, havia buracos escuros. Acordei aos gritos. Fui até a cozinha para tomar água. E lá estava ela, a cadeira, balançando sozinha. Na manhã seguinte, encontrei a cadeira fora do lugar. Estava voltada para a porta da cozinha, como se alguém tivesse virado para esperar alguém entrar. Mas o mais estranho foi o que encontrei embaixo dela. Uma pequena vela branca derretida até a metade, com a marca da base que minha avó usava para acender suas orações noturnas. Eu não tinha acendido vela alguma. Ninguém mais tinha entrado ali. Mas o pavio estava chamuscado, como se tivesse sido apagado recentemente. Contei para minha mãe. Ela ficou em silêncio por um instante. Depois foi até a cozinha, se ajoelhou diante da cadeira e rezou, em voz baixa, como quem pede desculpas ou permissão. A partir daquele dia, a sensação de presença ficou mais intensa. Comecei a sentir o cheiro do perfume da minha avó, um aroma suave de lavanda misturado com talco, toda vez que me aproximava da cozinha à noite. Era um cheiro que eu reconheceria até no escuro, porque era dela, só dela. Teve uma madrugada em que precisei ir ao banheiro e, ao passar pela cozinha, ouvi passos me seguindo, descalços, lentos, mas não pesados. Eram como os dela, com chinelo arrastado, pausado, como quando sentia dor nos joelhos. Voltei pelo corredor, respirei fundo e olhei direto para a cadeira. Tinha algo sentado. Era uma sombra, compacta, com contorno definido, mas sem rosto, sem forma, apenas sentada, parada. Dei um passo para trás e nesse momento ouvi o som, o mesmo que ela fazia quando eu era criança ao me ver assustada, um assobio baixinho, doce, protetor. E então a sombra sumiu. Na manhã seguinte, a cadeira estava novamente virada para a mesa. O prato fundo colocado com o talher do lado esquerdo, exatamente como minha avó gostava. Mas naquela manhã havia também uma flor murcha sobre o prato, uma margarida, as favoritas dela. Meu pai, finalmente, decidiu guardar a cadeira. Disse que isso estava nos deixando mais tristes. Colocou-a no quartinho dos fundos, coberta por um lençol branco. Naquela noite, a casa inteira ficou estranha. A geladeira apitou sem motivo. A torneira da pia gotejava e os quadros da parede estavam tortos pela manhã. Mas o pior foi que alguém sentou na cadeira mesmo assim. O lençol estava amassado, o chão ao redor com pegadas leves de poeira, e a flor havia sumido. Decidimos trazer a cadeira de volta. Minha mãe a limpou com pano e orações. Colocou um pequeno terço pendurado no encosto. E naquela noite, pela primeira vez em semanas, a casa dormiu em paz. Hoje, aquela cadeira ainda está lá, intacta, silenciosa.
Toda noite, às 23h, deixamos um prato limpo e uma flor branca sobre a mesa. É nosso jeito de dizer, a gente lembra. Boa noite, pessoal. Tem ausências que não nos deixam em paz. Não é só a saudade. É como se o vazio deixado por alguém querido ficasse cheio de outra coisa. Algo que insiste em permanecer. Meu nome é Lúcia, tenho 52 anos e essa história aconteceu há quase uma década, quando minha avó Rosa faleceu. Ela morava conosco. Uma senhora simples, católica, fervorosa, que tinha a mania de sempre se sentar na mesma cadeira da cozinha, bem ao lado da janela. Tomava o café ali, costurava, escutava rádio, dizia que era o melhor lugar da casa. De onde se vê tudo e se escuta até o que não se quer ouvir. A cadeira era de madeira antiga, com encosto alto e braços largos. Era dela, e só dela. Quando alguém sentava por engano, ela apenas sorria e dizia: "Vai sonhar com coisa ruim, hein?" Ela faleceu numa madrugada de quarta-feira, dormindo em paz, aos 91 anos. Mas a cadeira nunca mais ficou vazia. Na noite seguinte ao enterro, enquanto jantávamos, escutamos o som da madeira rangendo, como se alguém tivesse acabado de se sentar. Todos se entreolharam. O lugar estava vazio, mas o prato fundo que ela usava estava fora do armário, limpo e colocado sobre a toalha. Ninguém admitiu ter feito isso. Achamos que era emoção, luto. Mas aquilo se repetiu todas as noites, sempre às 23h, o som discreto da cadeira balançando, como se alguém apenas voltasse para ver, para lembrar. Na terceira noite, deixei meu celular gravando em cima da geladeira, e o que ouvi ao reproduzir foi um som abafado, mas claro, o suspiro dela, do jeito que fazia quando sentava cansada. Depois de ouvir aquele suspiro, o luto virou outra coisa. Já não era só tristeza, era uma presença constante, silenciosa, mas viva. Na semana seguinte, comecei a notar pequenos detalhes. A toalha de mesa aparecia dobrada com perfeição, todas as manhãs, com marcas de dedos molhados, como se alguém tivesse apoiado as mãos logo após lavar o rosto. Meu pai achou que era minha mãe. Minha mãe achou que fosse eu, mas ninguém fazia. Ninguém mexia ali depois das 22h. A cozinha, de repente, se tornara um território respeitado. Certa noite, deixei um copo com água ao lado da cadeira. Era um gesto simples, simbólico, como quem deixa a vela acesa para a alma boa. No dia seguinte, o copo estava com marcas de lábios, como se alguém tivesse bebido só um gole, mas deixado um sinal claro de que passou por ali. Comecei a ter sonhos. No primeiro, vi minha avó sentada naquela mesma cadeira, mas com o rosto coberto por um véu branco. Ela balançava devagar e dizia: "A cadeira não é para esquecer, é para lembrar." No segundo sonho, ela estava de costas e me chamou: "Lúcia." "Vó, tem coisa pior que a saudade." "O quê?" Ela virou o rosto devagar e, onde deveria haver olhos, havia buracos escuros. Acordei aos gritos. Fui até a cozinha para tomar água e lá estava ela, a cadeira, balançando sozinha. Na manhã seguinte, encontrei a cadeira fora do lugar. Estava voltada para a porta da cozinha, como se alguém tivesse virado para esperar alguém entrar. Mas o mais estranho foi o que encontrei embaixo dela. Uma pequena vela branca derretida até a metade, com a marca da base que minha avó usava para acender suas orações noturnas. Eu não tinha acendido vela alguma. Ninguém mais tinha entrado ali. Mas o pavio estava chamuscado, como se tivesse sido apagado recentemente. Contei para minha mãe. Ela ficou em silêncio por um instante. Depois foi até a cozinha, se ajoelhou diante da cadeira e rezou, em voz baixa, como quem pede desculpas ou permissão. A partir daquele dia, a sensação de presença ficou mais intensa. Comecei a sentir o cheiro do perfume da minha avó.
um aroma suave de lavanda misturado com talco, toda vez que me aproximava da cozinha à noite. Era um cheiro que eu reconheceria até no escuro, porque era dela, só dela. Teve uma madrugada em que precisei ir ao banheiro e, ao passar pela cozinha, ouvi passos me seguindo, descalços, lentos, mas não pesados. Eram como os dela, com chinelo arrastado, pausado, como quando sentia dor nos joelhos. Voltei pelo corredor, respirei fundo e olhei direto para a cadeira. Tinha algo sentado. Era uma sombra, compacta, com contorno definido, mas sem rosto, sem forma. Apenas sentada, parada. Dei um passo para trás e, nesse momento, ouvi o som. O mesmo que ela fazia quando eu era criança, ao me ver assustada. Um assobio baixinho, doce, protetor. E então, a sombra sumiu. Na manhã seguinte, a cadeira estava novamente virada para a mesa. O prato fundo colocado com o talher do lado esquerdo, exatamente como minha avó gostava. Mas naquela manhã, havia também uma flor murcha sobre o prato, uma margarida, as favoritas dela. Meu pai finalmente decidiu guardar a cadeira. Disse que isso estava nos deixando mais tristes. Colocou-a no quartinho dos fundos, coberta por um lençol branco. Naquela noite, a casa inteira ficou estranha. A geladeira apitou sem motivo, a torneira da pia gotejava, e os quadros da parede estavam tortos pela manhã. Mas o pior foi que alguém sentou na cadeira mesmo assim. O lençol estava amassado, o chão ao redor com pegadas leves de poeira, e a flor havia sumido. Decidimos trazer a cadeira de volta. Minha mãe a limpou com pano e orações. Colocou um pequeno terço pendurado no encosto. E naquela noite, pela primeira vez em semanas, a casa dormiu em paz. Hoje aquela cadeira ainda está lá, intacta, silenciosa. Toda noite, às 23 horas, deixamos um prato limpo e uma flor branca sobre a mesa. É nosso jeito de dizer: a gente lembra, a gente respeita. E mesmo que não vejamos mais nada, sabemos, ela ainda senta ali. Toda noite, a gente respeita. E mesmo que não vejamos mais nada, sabemos, ela ainda senta ali. Toda noite. Se você chegou até aqui, é porque carrega no peito o mesmo sentimento que muitos de nós, aquela mistura de medo e fascínio, a necessidade de entender o que escapa da lógica, o desejo de sentir algo, mesmo que seja um arrepio na espinha. Esses relatos enviados por vozes que poderiam ser de qualquer um de nós, mostram que o sobrenatural nem sempre grita. Às vezes, ele sussurra, se esconde atrás do vidro, se senta na cadeira da cozinha, anda pelas estradas de terra. Ou para o tempo no momento exato da partida. Se você tem uma história assim, algo que nunca teve coragem de contar, ou que ainda hoje te acompanha no silêncio, deixa aqui nos comentários. Nosso espaço é seguro, é de quem já sentiu medo e mesmo assim quis saber mais. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com alguém que também ama uma boa história de arrepiar e se inscrever no canal para mais relatos como esses. Boa noite, pessoal. Durmam bem, se conseguirem.